Boa noite, meu povo, vocês estão bem? E aí eu vou contar um pouquinho sobre tudo pra vocês. Olá, maravilhosa! Boa noite! Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ai, que bom te ter aqui, Valéria, que presente iniciar esse projeto com você. Ai, a honra é toda minha, Angel. Muito obrigada pelo convite. É sempre bom quando alguém lembra de mim. Hoje é uma retribuição também, né? Participei da sua no ano passado. Foi ano passado, né? Ó, o tempo tá. Foi em novembro do ano passado, por Gente, o conta tempo do tá movimento voando do Black. aqui. Voando, voando. Mas enfim, gente, bom, eu comecei na semana passada, não, na segunda, contei um pouquinho sobre esse projeto. Eu decidi, em algum momento da minha vida, que eu não queria mais contar a minha história ou a história das minhas sob a ótica da dor, da superação, porque geralmente é o que perguntam pra gente, né? Como Sim. é pra você, mulher preta, LGBT, pobre, enfim, né? Superar os desafios de uma sociedade racista, nananana, mas nunca te perguntam, você é feliz? Que você fez que te deixou mais feliz? Ou as perguntas básicas, né? Tipo, qual que é a sua cor preferida? Qual que é a sua cor preferida, Valéria? Amarelo. Ah, a minha também. E aí eu lembro que teve uma vez que uma psicóloga minha, quando eu estava nessa caminhada, né, de entender a comunicação, eu falava com ela que eu não me enxergava nos lugares, ela foi e falou, vai lá e cria. E aí é isso que eu estou fazendo com esse projeto que nasce com muito carinho, muito desejo do meu coração. Apresentar para vocês Valéria. Valéria foi minha aluna e foi muito especial a nossa troca. É mineira também, né, gente? Mineiras, assim, ó, se aproximando. E foi muito especial. E Valéria tem uma história incrível, potente. E eu falei, bom, outras pessoas precisam conhecer a potência que essa mulher é, outras mulheres precisam se inspirar nessa trajetória tão bonita. Por isso, convidei Valéria para estar aqui com a gente hoje. E já vou começar com uma pergunta. Se você, Valéria, pudesse contar a sua história sem precisar começar pela dificuldade, por onde você começaria? Pela graça de a bênção de ter filhos. Que Eu lindo. começaria a minha história por isso, porque eu tenho 3 filhos e eles são os melhores filhos do mundo. Que lindo. Eles são os melhores filhos do mundo. Então, eles me fizeram ser uma mulher Opa, deu uma quedinha. moça, né? Sim, sim. Então, assim, começaria pela maternidade. Então, eu sou muito grata pela essa chance, essa oportunidade que a vida me deu de maternar com os meus filhos. E eles são diferentes, mas eles são, assim, que me completam. Não sei, são 3 corações que eu tenho, Andy, batendo fora do meu peito. Lindo, lindo. O olhinho até brilha, né? É muito mágico ser mãe. Que lindo. E teve algum momento aí da sua história que você percebeu que estava criando um caminho só seu, assim, que foi diferente de tudo que esperavam de você? Olha, na minha história como uma pessoa, né, que está procurando se conectar e tudo, tirando a parte profissional, né, empresária, preta, profissional, enfim, tirando essa parte que é muito perrengue, Uhum. saúde. Então, tirando essa parte de empresária que é muito perrengue, e eu fui empresária porque era difícil conseguir emprego, sendo mãe solteira de 3, então era difícil conseguir emprego, CLT, aquela coisa toda. Então eu fui forçada, forjada a ser uma empresária. Tirando essa parte da,
do caminho que eu achei que estava construindo só para mim, nessa pergunta que você me fez, agora que eu estou me encontrando nesse caminho, sabe, Índio? Então, eu tenho 14 anos de mercado, de experiência com a estética, com biomedicina integrativa e estética. Sim, Mas sim, agora que eu tô achando que eu tô construindo um caminho meu. Porque antes eu fui sim. levada pela manada, pelo movimento, entendeu? Por querer Entendo. pertencer a um grupo, sabe? Seguir um estereótipo de profissional da área da estética. Mas aí eu fui levada. Agora que eu tô assim, não é esse caminho, não. Meu caminho tem que ser feito por mim. E assim, nessa transição de carreira que eu estou vivendo, que, né, que eu tô fazendo o meu próprio caminho. Que é um Perfeito. caminho mais para dentro de mim, mais conectivo, mais ancestral, mais de afeto. Tá lindo. E é esse. Então, Tá lindo. agora eu acho que eu estou fazendo o meu próprio caminho, dentro das minhas verdades, das minhas escolhas. Perfeito. E Valéria, qual que é a sua memória de infância ou de juventude que você acha que mais te representa hoje? Vamos lá na infância, depois me conta da juventude também. Nossa, minha memória para a infância. Eu sempre fui uma criança que brincava muito na rua. Eu tive o Sim, privilégio de brincar muito na rua, de ter quintal com árvore, sabe? E de ficar toda liberdade, né? suja, o dia inteiro na rua brincando, muitos colegas, meninas e meninos misturados. Então, a minha memória de infância é dessa brincadeira com todo mundo, de comer na casa do vizinho, de tomar café, de almoçar, Ai, que delícia. né? Sem esse medo que a gente tem hoje, né? Se tratando de filhos, de sobrinhos, de deixar Sim. na casa de alguém, de ficar na rua. Então, eu tive Uhum. essa liberdade muito solta e com isso a gente tem criatividade, né? A gente tem liberdade. E E isso acaba que impacta no que você faz hoje, né? Essa impacta no que eu. liberdade que você teve, essa conexão com a natureza, impacta diretamente no que você desenvolve hoje. Essa questão de comunicação também, né, Índio? Porque você, uma E criança que brinca na rua solta, tem que comunicar, conversa com o adulto, conversa com as crianças e ajuda muito na comunicação, que é a totalmente. sua expertise, né? E adolescente, eu fui mãe adolescente, Sim. né? Aos 17 anos já tinha os meus dois filhos, né? Os meus filhos têm 30 anos, 29 e 24. Ai, Então, a que eu tenho da adolescência é essa dificuldade de ser mãe, de entender o corpo. Você imagina uma pessoa que começou a ter uma vida sexual cedo uhum, e sem entender muito bem como é que funciona o seu corpo, como que esse corpo aqui me dá prazer. uhum. Então, assim, é um ponto importante para mim essa questão da adolescência e ter sido mãe muito jovem, sabe? Sim, te entendo, te entendo. E vamos falar agora sobre as viradas, né? As conquistas que você teve aí nessa trajetória sendo mãe, né? Que muitas vezes a sociedade olha para isso, né? Como a sua vida acabou e olha só você vivona, né? E com um brilho no olho falando sobre a sua maternidade, que é só sua, que é particular e intransferível. Me conta, Eu dei um volume. foi o momento que você pensou, caramba, eu dei certo? Quando eu vi os três filhos adultos, filho casado, a outra na faculdade, já encaminhados, né? Sem nenhum problema, sem vício, sem álcool, E, sem ter sido presos, entendeu? Aí eu disse, nossa, agora eu dei certo. E eu já formada, com profissão, com superior, pós-graduação, a minha empresa. Então eu entendi que eu tinha dado certo. Até porque o meu único objetivo depois que eu fui mãe solteira, que eu tive meus filhos, que eu fui mãe, é ser exemplo para os meus filhos. Eu queria sair daquele lugar dos filhos olharem para mim, olharem para a mãe deles, e falar assim, não, eu tenho vergonha da minha mãe, porque minha mãe é mãe solteira, e com agravante, né, Angel? Os meus filhos, cada um é de um pai, porque tem que ter sim. emoção nessa vida. Tem que ter emoção. Então, assim, eu não queria que eles tivessem vergonha disso. Uhum, Então,
Eu queria ser espelho para os meus filhos. E hoje eu sei que eu sou, eles me falam, a gente tem essa comunicação aberta, sabe? E aí esse é o momento que agora eu dei certo na minha vida. Só que agora Sim, tô ajustando o meu caminho, né? Tô mudando a minha sim, rota. Porque agora eu já sim. tô numa outra fase. Depois eu vou te falar dessa outra fase. Vamos falar sobre essa outra fase, sim. E deixa eu te perguntar, Valéria, se a sua trajetória fosse contada como um filme, qual que seria a cena que não poderia faltar de jeito nenhum nesse filme? A cena que eu e mais uma pessoa preta na minha turma de biomedicina, formando, pegando canudo naquela colação de grau. Fiquei arrepiada. Porque não vejo outras pessoas como eu, pretas, Atuando. nesses lugares que eu quero, que eu acho que a gente merece estar, sabe? Então, Sim, assim, quando eu chego numa sala quando eu entro numa pós-graduação, na faculdade, não tem uma mulher com uma história parecida comigo, mãe solteira, preta e pobre, né? uhum, E aí, quando eu consegui pegar o meu diploma na biomedicina, naquela formatura, na colação de grau, é a cena que seria de um filme da minha vida. sim, sim. Perfeito, perfeito. E agora uma outra pergunta. Tem alguma escolha que você fez e que te levou para um lugar melhor do que você imaginava? Você falou assim, sabe aquelas escolhas que a gente faz com muito medo, assim, que a gente precisa tirar coragem do âmago? Fala, meu Deus, será que vai dar certo? E agora, tem muitas coisas, eu tenho muito a perder porque não me ensinaram esse caminho. Qual foi essa escolha? Essa escolha está acontecendo, Angel. É a minha transição de carreira. Saindo da estética simplesmente estética, porque eu percebi que as mulheres queriam colocar uma boca, harmonizar alguma coisa, e não era exatamente isso que elas estavam precisando, né? As mulheres não sabiam o básico delas, elas não tinham autoacolhimento, autocuidado, autocompaixão. Então, assim, essa é a escolha. Eu estou em transição de carreira, sendo uma mulher hoje, entrando na menopausa, saindo da perimenopausa, quase uma anciã. Então, a gente muda muito, os hormônios ajudam a gente a mudar muito, a maturidade. Eu sendo avó, minha neta Sim. tem 3 anos, então, assim, esse momento de ebulição culminou numa transição de carreira. Então, essa escolha está sendo feita agora. E eu tenho certeza que é o melhor caminho que eu tenho feito. Eu achei que isso é uma coisa pequena, simples, mas está me surpreendendo demais. Um Porque eu mulherão tenho, desse, você achou mesmo que ia ser pequena? eu tenho me conectado com outras mulheres potentes, sabe? Indo em alguns lugares, não é incrível assim. É E lindo. esse autoaceitação e autoacolhimento comigo mesma também. E Isso nesse momento. é muito bonito ver isso, assim, a gente teve conversas, né, durante as mentorias e tudo mais. E é muito bonito ver você colocando tudo isso em prática, né? Você atua numa área em que geralmente a cobrança, né, principalmente por nós, para nós mulheres, sobretudo mulheres negras, de uma perfeição que nem existe, né? De hoje o que está em alta é o Botox, é uma canetinha, é você aumentar isso, diminuir aquilo, e amanhã já muda. Então, é uma busca incessante por uma perfeição que não existe. E a gente sabe que tem profissionais que realmente, né, só surfam mesmo e querem o dinheiro. E o despertar para isso, nadar contra essa corrente é muito corajoso, né? Porque a área que você atua é uma área que muitas vezes as pessoas realmente só pensam no lucro, em detrimento da saúde de outras pessoas. E é muito bonito ver profissionais que realmente se conectam, sabe, com o seu propósito e falam, beleza, vou ter que nadar muito, mas eu vou porque o que eu acredito é muito maior. Verdade. Eu acho assim que dentro da estética, ficar bonito, ficar com a pele bonita, cabelo bem cuidado,
dentro de um peso que você acha legal. Eu acho isso muito válido, até porque esse trabalho é autoacolhimento, autoimagem, autoestima, né? Que é muito importante pra gente. Eu acho isso muito válido. Mas aí, eu acho que viemos crescendo, saindo desse limite. Sim, Esse limite está muito desorganizado, sabe? então, E aí a gente está esquecendo de cuidar das emoções, do como eu me percebo, como eu sinto, como que as pessoas me percebem. Porque depois, no final das contas, vamos todas envelhecer, né? Vamos todas ter um monte de ruga. Ou senão você morre agora, bonita, esticada e plastificada, se quiser não sim. envelhecer. Mas é um privilégio, porque eu percebi isso sendo vó. Quando me Uhum. falaram que eu ia ser vó, a minha reação foi não querer ser vó. Sim. Eu falei assim, gente, eu chorei, não queria ser vó, não aceitei a informação que ia ser vó. Porque para mim, tipo assim, não, eu não sou tão velha assim para ser vó e tudo. E depois eu fui, né? A gente vai tendo entendimento e digerindo aquela informação. Aí vem a criança maravilhosa, que eu não sei nem te dizer o que é ser vó. Porque quando eu vejo Laura Guerra, minha neta, é um amor muito doido. Não dá para te descrever. E vem combinando isso com a menopausa, a gente fez, gente, a gente fica tanto tempo perdendo o tempo em esconder cabelo branco. Meu cabelo tá branco e tá tudo bem, porque branco também é uma cor, Sim, né? sim. Tudo bem eu ter minhas ruguinhas aqui em volta, porque é um privilégio ter as minhas rugas, quer dizer que eu tô vivendo e tudo. Então a gente tem que ter um limite. Até quando o mercado estético vai resolver, vai sanar, vai me dar alegria e felicidade real? Exatamente. Até quando eu Exatamente. vou conseguir ir numa festa com uma raiz branca sem isso me impedir de divertir? Sim, vamos lá. Sim, sim. Até Valéria, quando? Até quando eu ser um pouquinho mais gordinha vai me impedir de namorar legal com meu namorado, sem ser luz apagada, você tá entendendo? E a gente acaba não vivendo por conta de coisas muito pequenas, gente. perfeito, perfeito essa colocação. A Vanessa escreveu aqui: cuidar da estética interior também é necessário, mas cada dia menos valorizado. Ter profissionais que acreditam nesse propósito é bom demais. É muito importante, né? E aí eu lembrei de uma vez, eu até contei isso aqui outro dia, se eu não me engano. Eu tinha uma amiga na época da escola e ela ia casar. E eu passei o dia com ela, assim. Era para eu ter saído antes do lugar que ela ia se arrumar, para eu ir me arrumar. Mas ela tinha contratado fotógrafo só pro dia do casamento. Eu tava começando na fotografia e falei, não, vou levar minha câmera e a gente. Pra hora do casamento, né? Da cerimônia. Eu vou levar a câmera e faço. E aí eu fui de jardineirinha, enfim, uma estética linda que não tinha nada a ver com o casamento. E aí foi dando uma hora, assim. E foi um dia tão especial, foi tão bonito ver ela ali se arrumando, né? Ela realizando aquele sonho dela. E aí foi dando a hora do casamento e eu falei, bom, o que que eu vou fazer? Eu desço com você, vocês me deixam no meio do caminho. Na época não tinha nem Uber. Eu pego aqui uma van, vou lá em casa correndo, tomo um banho e desço para ver o casamento. Só que aí eu falei, gente, não vai dar tempo. Eu vou perder o casamento. E como eu não ia ser madrinha, né? Não ia estar ali num lugar de destaque e tal, eu falei, eu vou. Porque eu não quero perder esse momento. Assim, eu lembro que eu tenho uma foto dela dentro do carro, assim, que é muito linda. E aí eu entrei, fui com ela, entrei e fiquei quietinha lá dentro, lá no cantinho, para ninguém me ver. Na hora que ela começou a entrar, o véu dela caiu. E como eu tinha passado o dia inteiro com ela, eu tinha visto como tinha sido colocado. A amiga, né, na hora, saí correndo para poder arrumar. E aí, o que eu não queria que as pessoas me vissem da forma que eu estava vestida, a igreja inteira viu. E aí, depois eu fiquei, gente, olha isso, né? É óbvio que existem trajes para você ir em certos lugares, e não é sobre isso, mas é porque às vezes a gente fica tão apegada a essa estética que a gente perde momentos muito especiais. E quando você traz essa questão, né, do envelhecimento, a gente está envelhecendo. Eu já tenho aqui uns negocinhos que eu olho para o espelho e falo, meu Deus, o tempo está passando, sabe? E como que eu vou celebrar esse corpo que me ajudou, que contribuiu para que eu celebrasse muitas coisas na vida?
né? Essas marcas que são marcas que fazem e constituem quem eu sou. Então é muito importante ver uma mulher, né, da área da estética trazendo isso para a gente aqui, de ouvir de fato as suas clientes, de entender o porquê que eu quero colocar essa boca, o porquê que eu quero aumentar ali um delineado, colocar uma unha. De onde vem esse desejo? É um desejo genuíno ou é algo que me enfiaram na cabeça que precisa ser assim? E aí, legal, porque eu já vou pular para a próxima pergunta, que é: o que você cria no mundo que é só seu? O meu acolhimento. Nos meus atendimentos, ele tem um acolhimento que é muito legal, porque quando as pessoas chegam no meu espaço, ele é todo com cheiro de aromaterapia, de óleos essenciais mesmo, não é cheiro sintético. Então, de Sim, acordo com o meu humor do dia, normalmente eu estou bem humorada, normalmente, acho que em 80% dos casos. Aí eu coloco e faço como uma verdadeira bruxinha que sou, faço as minhas alquimias e misturo os meus sim, óleos essenciais, né? Lavanda com hortelã-pimenta é o meu preferido, por exemplo. Então, a sala tem um cheiro, o consultório tem um cheiro, aí tem um chá de anis estrelado, aí tem uma música de Lorene McKennitt ou Iene, depende do que a gente vai fazer. Se for uma coisa sim. mais despojada, igual uma massagem, uma coisa detox, um pagode, por que não? Um samba. Se for Ai, que uma música, delícia. se for uma relaxante, uma Lorene McKennitt, de uma N, enfim. Então tem a pessoa já chega no ambiente preparado para ela. Então, esse acolhimento que tem afeto, porque eu acredito muito, o Angel, que a revolução virá pelo afeto. Com E certeza. não é o afeto de carinho só, porque tem esse carinho lá também, mas o afeto de afetar. Eu tenho que provocar minha cliente para uma outra possibilidade de viver, sabe? De cuidar dela. Lindo, lindo. E aí, acho que você já respondeu um pouquinho, mas o que que te move hoje? Quais são os motores da sua caminhada? O afeto a gente já vê e é muito lindo porque eu falo que nessa caminhada aqui com a Morada de Dengo, eu sempre falo, né, que é o afeto que me movimenta, assim, eu acredito na comunicação a partir disso. Quando eu comecei, né, a construir a morada, foi porque eu via uma frieza, assim, né, na forma de lidar com a comunicação, e eu falei, não, não, eu quero fazer diferente, né? E a gente sabe que às vezes esse de fazer diferente, ele leva um pouquinho mais de tempo, mas tem um movimento, tem algo que move a gente que a gente fala, eu tenho um propósito. Então, o que que te move hoje? Quais são os motores dessa caminhada? O que me move hoje é esse é achar o meu lugar. Achar o meu lugar dentro da sociedade. Como que eu vou fazer do meu trabalho uma ferramenta incrível de real transformação? Quando eu entrei na perimenopausa, eu tenho 47 anos. A gente entra na perimenopausa, que é o climatério, dos 35 aos 45, 47. Eu não percebi, Andy, nesse lugar. Por conta do Uhum, trabalho, da correria, da cobrança. Eu fui passando, sabe? Fui empurrada por esse período. Até que eu me encontrei cansada, sem energia, fazendo muito, não tendo muita colheita do que eu estava produzindo. E eu falei assim, gente, tantas outras mulheres que passam por isso, como que a minha mãe passou pelo esse período sem ajuda? sim. E assim, então eu acredito que eu preciso ter esse trabalho dessas mulheres nesse período. 35, 45 até 60 anos. Perimenopausa e menopausa, que é um momento muito delicado. Não é um ponto final, porque muitas acham que é um ponto final, Sim. porque envelheci, não sirvo para nada, o mercado não me quer. Eu acho que é só uma vírgula Uhum, para a gente fazer outras coisas, né? E coisas que você quiser fazer. sim, sim. Quiser fazer. Chega com um autoconhecimento também, né? A gente tem outras Isso. visões de mundo. Sem julgamento, simplesmente faça. Então, Uhum, assim, eu quero
ter esse lugar de cuidar melhor dessas mulheres. E por isso que a minha transição de carreira está indo para a ginecologia natural. Lindo. Tratar do feminino com esses cuidados naturais mesmo, que funcionava demais lá atrás, Cíntia. É uma força ancestral, né, Valéria? Funcionava demais. E aí a indústria, por conta de dinheiro, foi colocando outras coisas na nossa cabeça. Então eu quero esse lugar. Eu até me perdi com a pergunta que você me fez. O que Mas te espero que eu tenha move respondido. e quais são os motores dessa caminhada? É essa acolhida com essas mulheres, porque eu passei por isso sem ninguém me acolher. E assim, o que me move é isso, receber essas mulheres de uma maneira que eu possa explicar para ela o que está acontecendo com o seu corpo agora, por que o hormônio baixou, o que a gente pode fazer, o que existe de tratamentos naturais, de planta, de dança, de massagem, de óleos essenciais. É isso. O que me move é isso. Ter mulheres que possam ter esse amparo. Lindo. E, Valéria, você sente que já virou inspiração para outras mulheres? Eu tô vendo aqui, ó. Várias já comentaram, a força dessa mulher é Denise, incrível, Valéria é maravilhosa. E como que você lida com isso, né? Porque pensando aí na ótica em que a gente é colocada a vida toda como mulher preta, e aí é isso, né? Não tem como fugir muito, em que a gente sempre foi preterida, enfim, coisas nesse sentido. Ser inspiração para outras, muitas vezes pode levar a gente para um lado de, será? Como assim? Essas, né? Uma autocobrança em relação a isso. Mas você né? Você está aqui convidada por uma mulher que se inspirou na sua trajetória também, que tem um carinho muito grande por tudo que a gente se conectou ali. E como que é lidar com isso hoje, né? E também, quando eu decidi fazer essa questão da live que eu nunca fiz, era muito por esse lugar de contar a história de mulheres reais, né? Das mulheres no dia a dia. Porque a minha mãe é uma mulher que me inspira, a minha avó foi uma mulher que me inspirou e continua me inspirando, né? As minhas amigas, a minha esposa, enfim. Eu tenho isso comigo, sabe? E eu escuto essas mulheres, eu olho para essas mulheres, eu tenho muita vontade de que o mundo conheça essas mulheres, porque são potências caminhantes, assim. Então, como é para você lidar com isso hoje? verdadeiramente, eu inspiro muitas pessoas, muitas mulheres, muitos homens. Como professora, né? A gente, como professora, a gente tem os alunos que a gente inspira. E quando a gente faz esse trabalho de ensinar com muito carinho, a gente inspira. Eu já recebi vários relatos assim de pessoas que falam: eu acho bacana a sua história, me inspiro em você, eu quero ser como você quando eu crescer. Eu acho isso incrível. Sim. Até eu entender que isso é verdade, uma coisa é você falar que eu inspiro você, que você me admira. Uma coisa é eu entender que isso é verdade. Sim. Aí até que aconteceu um entendimento sobre o que é isso, inspirar alguém, né? Sim. Eu acho isso incrível, porque não sou uma pessoa tão extraordinária, eu sou mais uma mulher comum, com a vida comum, com a jornada comum. Então, eu acho isso extraordinário conseguir inspirar outras mulheres que também têm uma vida comum, parecida com a minha, mas que às vezes parou em algum momento na vida e acha que não é possível fazer alguma coisa, fazer uma faculdade, ter filho, montar uma empresa, conhecer outros lugares, enfim. Ou simplesmente gravar uma live, porque tem gente que tem muita vergonha de colocar a cara aqui, o rosto aqui, entendeu? Para jogo. Sim. Então, assim, às vezes você acha que precisa fazer coisas grandiosas para inspirar, ser Sim. milionário, ir para a lua, não tem que fazer isso. Às vezes coisas pequenas mesmo, pequenas assim, no jeito simples de fazer, mas não é fácil. E aí eu fico muito honrada com isso. É uma benção você ser inspiradora para alguém. Eu estou lidando muito bem com isso. Ah, então continue, porque você só tem a crescer e vai se conectar com outras e outras e outras mulheres, assim. Então, se acostume com isso. E aí, nesse lugar da inspiração, quem são as mulheres que te inspiram? E por Ai, quê? pois é, todas da minha família. Eu acho que são 5, Angel. Minha avó. Minha avó tem 85 anos, é uma pessoa alegre. Minha avó poderia resumir ela numa pessoa alegria.
Sim. Com todas as dificuldades de ter tido 13 filhos, viúva, perdeu um filho, passou por um câncer. Então, minha avó é o resumo de alegria para mim. Minha mãe, de resistência, viúva muito nova, né? Meu pai faleceu, eu tinha 3 anos. Então, assim, de resistência, criar esses outros filhos, eu e os meus 2 irmãos, se virar ali com o que tinha de recurso, resistência, muito honesta e honestidade, minha mãe. E depois, minha irmã, que são as mulheres da minha vida, minha irmã, com, com essa coragem de desbravar também, sabe? Fazer. Já foi cozinheira, agora tem um berçário, já rodou para fazer, até achar o que ela gosta, que é trabalhar com criança, sabe? Muito defensora dos sobrinhos, do filho, defende a família, sabe mesmo? De caçar confusão para defender alguém da família, é dessa. As nossas, Pode sim. haver até barraco, inclusive. Mas, sim, sendo ela mesma. Você que lute, ela vai ser ela mesma. Sim. E a minha filha, Lara Hanna, minha Tinkerbell, eu chamo ela de Tinkerbell, minha fadinha, porque ela é uma artista, ela faz coisas, estuda design, esforçada, dedicada, disciplinada, passou na federal, enfim. E a minha Laura Guerra, minha neta, uma menina muito corajosa, anda a cavalo, brinca com tudo, gosta de bicho. Muito simpática, sabe? É criança, né? Eu sei que toda criança é assim, mas ela é uma criança que tem uma luz diferente. É porque é minha criança. É sua criança. E é reflexo, né? Porque criança se espelha em quem tá à volta. Então é reflexo também. Tem a parte dela, mas tem também o reflexo dessas mulheres potentes que estão, né, Todas. criando essa criança. Então são essas 5 mulheres que são minhas inspirações, sabe? Da minha vida. E me conta aqui, qual foi o momento em que você se sentiu mais livre na sua caminhada? Agora, essa transição de carreira tem me Essa libertado. resposta eu já sabia qual que seria. Sabe quando você liga aquele botãozinho que começa com F? Folha-se. Aquele botãozinho que começa com F, quando você liga aquele trem lá. Eu sou mineiro, tem que falar trem, Tem que uai. falar, liga aquele trem. É agora esse momento. É aquele negócio lá, aquele botãozinho lá. Perfeito. É isso. É isso. E o que você teve que desaprender para se tornar quem você é hoje? Eu tive que desaprender a ser preconceituosa, porque a gente acaba. Eu tinha um certo preconceito. Reproduzindo, né? Eu tive que aprender a ser um pouco orgulhosa de achar que sabe tudo, sabe muita coisa. Eu tive que desaprender que ser mãe não é ser o suficiente, nem sei tudo para os meus filhos. Eu vou errar e tudo bem. Eu tive que desaprender que eu não vou mudar o mundo porque eu quero que tenha várias pretas e pretos em vários lugares. Eu sei que é difícil para a gente mesmo, né? Eu tinha eu e um sonho, né? De ter mais pretas e pretas em muitos lugares. Meu mundo preto, que eu costumo falar. E tudo bem para isso. Eu tive que desaprender a entender que o envelhecimento é isso mesmo. Eu vou perder energia, os meus hormônios vão baixar, entendeu? Eu tive que desaprender a ser aquela mulher cheia de energia que fazia muita coisa. Eu ainda faço muita coisa, graças a Deus, né? Mas eu tive que desaprender que tudo bem não fazer, que tudo bem não ser aquela workaholic de trabalhar o dia inteiro, de ficar, me permitir não fazer nada como hoje, sendo feriado. Então, se eu tô ainda nesse negócio de não fazer nada, eu tô me desaprendendo ainda. É o processo, né? É um processo. É muito difícil para a gente que trabalhou desde criança, basicamente, né? Assim, comecei a trabalhar com meus 14 anos, desde 14 anos de idade, sem contar, né? Quando eu ajudava minha mãe quando babá,
aprender a descansar, né? Porque os nossos corpos não são vistos nesse lugar de descanso muitas vezes. Então, quando mulheres como nós falam, não, eu vou descansar sim, hoje é feriado, vou parar, não quero. E eu vou aceitar o que eu quiser aceitar também, né? Vou responder quem eu quiser responder. Para muita gente pode soar arrogante da nossa parte, mas para a gente não, eu estou me respeitando. E isso é muito potente, né? Então, eu fico muito feliz de ouvir isso, inclusive. E tem alguma verdade sua que você conseguiu assumir recentemente? Você olhou e falou, realmente eu sou assim, não tem como. Uma verdade que eu consegui assumir recentemente, que eu sou de fato uma bruxinha. Ah, eu amo. Que eu sou uma bruxa, que eu tenho esse negócio de alquimia, de fazer as coisas, o chá de benzimento, tudo isso. E é isso, eu sou uma bruxinha. Agora eu já até me coloquei um nome, que eu sou uma bruxinha científica. Muito bom. Né? E assumo como bruxa. Gosto de fazer umas coisas de bruxaria. É importante quando você entende quem foi as bruxas, né? É importante a Sim, gente dizer que quem foi as bruxas, porque esse nome tem um peso de muita coisa ruim, sim, né? Então as bruxas foram as mulheres sábias que eram felizes, que faziam as coisas, que curavam os outros, que detinham de alguns conhecimentos de chás, de alquimia. E por isso política e igrejas queimaram essas mulheres como se fossem umas mulheres do mal. E ao contrário. E esse movimento, Andy, não sei se você percebe, sente isso, a gente está tendo esse movimento com o planeta, com tudo, com as mulheres, muitas mulheres se encontrando nesse lugar, tá ouvindo despertar. sim. Então, não está, eu percebo muito dos meus atendimentos com as minhas pacientes, as mulheres estão indo para esse despertar. Uhum. Isso é muito legal. Trabalhando muito a espiritualidade acima de tudo, Sim, sabe? Somos guiadas por isso. Isso está sendo maravilhoso. Então, assim, esse é o momento que eu estou. Para eu falar que eu era bruxinha, eu não falava nunca. As minhas amigas que falavam para mim, não, você é bruxa e não sabe. Ai, não, agora eu já assumo que eu sou bruxa, já comprei um chapeuzinho de bruxa de veludo rosa. mas é um processo de desconstrução e entender essa história de fato, né? Que você trouxe aqui brilhantemente pra gente. Enfim, e o que você gostaria de dizer para Valéria de 10 anos atrás? Como que é? O que você diria para Valéria de 10 anos atrás? Fique tranquila que vai dar tudo certo. Tá dando, né, Valéria? De fato. E isso é muito bom, né? Olhar para trás e ver que a gente superou muita coisa, os nossos medos, principalmente, né? É muito bonito. E para quem está ouvindo a gente agora e está tentando encontrar o próprio caminho, o que que você diria? Pergunta de novo. Pergunta de novo que tem alguém fazendo barulho aqui. Para as pessoas que estão nos ouvindo, o que que você diria? Olha, pare, respire e escute seu coração. Se vocês estão com dúvida de fazer alguma coisa, insegura de fazer alguma coisa, com medo, às vezes não dá para ir com medo, às vezes a gente tem que diminuir um pouco esse medo, porque ir com medo mesmo não é tão simples assim. Sim, Então pare, respire e ouça o seu coração. Porque o nosso coração ele tem a tendência de levar para a gente para o melhor lugar e o lugar certo. Por menor que possa ser o serviço. Porque às vezes a pessoa quer fazer uma transição de carreira, Índio, é uma advogada. Esse é um caso real, uma cliente minha. É uma advogada. Estudou, fez de nananã, queria até ser juíza. Aí depois ela se encontra fazendo o quê? Dobrando papel, origami. Doideira! Mas sabe quando que ela foi chamada por origami? Que ela faz um origami terapêutico?
desde pequena, quando ela quis fazer uma caixinha, viu uma caixinha na televisão, pegou um papel e falou assim, mãe, me ensina a fazer essa caixinha. A mãe dela, não é assim tão fácil dobrar papel e fazer uma caixinha. Aí a mãe dela foi tomar banho, ela foi, pegou, fez a caixinha. Então, assim, já tinha um chamado, ela já tinha esse talento que foi assim, não foi observado, não foi valorizado, não foi incentivado. E hoje, com quase 50 anos, se deu o luxo de fazer transição de carreira e já foi até para o Japão dar palestras, workshops de origami. Porque o origami brasileiro é diferente do japonês. Ele é mais rico de detalhes, de coisas. Dá para dobrar um monte de coisa com papel, nem sabia. Muito bom, muito bom. Muito bom. Então, ouça o coração, gente, de vocês. Se mãe vai julgar, se pai vai julgar, se marido vai julgar, esquece. Deixa eles para lá e vai. Só boa, né? Pare, respire e escute seu coração. É o que eu falaria hoje para quem está aqui e vai assistir depois. Muito bom, Valéria. E agora, é aquela parte, né? Você está aqui num canal de comunicação, então divulgue o seu trabalho, seus projetos, fale um pouquinho da Valéria profissional. Chame essas pessoas que estão aqui para se conectarem, né, com o seu chamado. Mulheres e homens e adolescentes, quem tiver aqui, pessoas. Eu sou uma biomédica integrativa, esteticista, que está indo para a ginecologia natural e práticas integrativas, que vai fazer esse acolhimento das suas necessidades, das suas questões do feminino, menopausa, cólica, SOP, corrimentos, tudo do feminino, libido. A gente vai trabalhar tudo isso com coisas mais naturais, com acolhimento e afeto que vocês precisam e merecem. Esse é o meu trabalho, eu estou indo para essa jornada, estou construindo isso, né? Tive que entrar na pós-graduação, estudar, estou terminando agora, me formo mês que vem. E vou atender de forma online também, quero ter essa liberdade geográfica de estar aí em Salvador, de estar aqui em Minas e rodando. E então, assim, eu estou disponível, eu sou uma pessoa acessível, pode me mandar mensagem no direct, se tiver alguma dúvida, eu posso orientar vocês. Vai ser um prazer fazer essa troca, essa conversa. E, assim, eu espero que esse meu trabalho, de fato, seja um trabalho que afete vocês pela revolução, que ele realmente é um trabalho disruptivo, um trabalho muito interessante, e que vocês vão sentir muito, muito amor nesse trabalho. Então, essa sou eu, uma terapeuta em ginecologia natural e uma biomédica integrativa. E na questão da biomedicina integrativa, Andy, é importante falar que com as análises dos exames de laboratório, exames de sangue, a gente consegue ver os marcadores e fazer uma análise para ver realmente o que a pessoa precisa ser corrigido naquele exame. Não vou me basear pelas referências, porque as referências de um exame de sangue são referências de uma pessoa não doente, mas não é uma pessoa que tem uma saúde top, alta performance em saúde. Então, eu vou me basear pela alta performance em saúde. Então, não é só trabalhar. Eu quero usar o que eu aprendi na biomedicina, que foi muito importante essa faculdade para mim, né? Como patologista clínica. Então, quero usar o que eu aprendi na biomedicina, pegar esses exames, fazer uma análise, colocar você em alta performance de desempenho, de metabolismo e unir essa... Por isso que eu falo que é bruxinha científica. Unir a coisa do ancestral com a biomedicina e a gente montar um plano terapêutico, onde você vai sentir mesmo que tem acolhimento, né? Que vai ter produtos acessíveis. Também eu não posso montar um plano terapêutico para uma mulher de periferia, por exemplo, que não tem recursos de tratar, de cuidar. A ideia, o objetivo disso é ensinar você, eu e outras mulheres, como que cuida e ela ter autonomia de fazer depois sozinha. Ela observar o muco da vagina dela, como é que tá, se tem algum problema, o cheiro, se é normal, nananã. E ela se conhecer, se conectar com o seu corpo e ver, não, tem uma coisa de errado, eu vou ter meios para cuidar de mim. Porque quem cuida da gente é a gente. Perfeito. Né? Óbvio, a medicina, o CRM, a medicina tradicional, ela é importante, mas nem sempre, às vezes, ela é tão essencial agora. Né? Porque porque não faz sentido na minha cabeça. Como é que a pessoa não conhece o corpo, não se conhece?
Ela não sabe que dia que ela tá, por que ela tá brava, se é hormônio, por que o corrimento dela tá assim, tá assado. Aí vai no profissional da saúde, um médico, um ginecologista, qualquer outro médico, e ele quer que ele entenda ela, o corpo dela. É isso, né? É legal falar sobre isso, porque a gente não é ensinada a olhar para a gente mesma. Um dos exercícios do curso, né, inclusive da minha mentoria, é a análise SWOT, que geralmente é feita para empresas. E quando você vai fazer para empresa, parece que é fácil, mas também não é. Mas quando você pergunta para uma mulher quais são as forças, nas forças ela já para. Nas fraquezas, gabarita, né? Porque a gente é muito autocrítica, a gente consegue falar das nossas fraquezas, que muitas vezes a gente acredita que são fraquezas, e às vezes a gente, depois você olha e fala por um outro ângulo e fala, não é tão fraqueza assim. As dificuldades e as oportunidades que a gente tem, porque a gente é construída nesse lugar, né? De olhar para a gente o tempo todo só com base na autocrítica. Eu não vou conseguir. Gente, estamos no São João aqui, tá? Então as bombas elas estão. É, você não conseguir olhar para você e entender. E essa questão do humor, a Aline tá aqui falando, né? Meu humor muda muito na TPM e deixa confusa. Depois que eu comecei a entender a minha TPM, entender o meu ciclo menstrual, na verdade, você sabe, nossa, tem dia, quando tá para chegar, aquele momento que você tá rangendo o dente, você... Gente, por quê? Aí você pega ali o aplicativo. Ah, tá, entendi. Tô aqui nesse período que realmente tem uma baixa, né? Tô chorando porque a formiga subiu na plantinha, sabe? Assim. E olham para isso falando que são fraquezas da mulher, mas na verdade é só o seu corpo trabalhando a seu favor, né? Nós somos cíclicas, né? A gente tem períodos, ciclos no nosso período. E a gente tem que. A ginecologia traz esse ensinamento, pegar esses ciclos que a gente tem e colocar ele ao nosso favor. Quando vai ser meu momento de recolher, igual a Aline está colocando aqui, que ela fica confusa, que ela fica neste TPM? Quando que seria o momento de eu me recolher, de eu ficar mais quietinha, tomar mais, fazer um escaldo das pés, tomar um chazinho gelado, um chazinho quente e tal, não ter tanto contato com saídas, noite, bares, essas coisas. Quando que vai ser o momento que eu posso colocar projetos, ser criativo, colocar energia? Quando que vai ser meu... Então, assim, como a gente tem essas fases e muitas mulheres que não menstruam mais, a gente pode usar as fases da lua, porque a gente tem essa influência da lua, para usar o poder da lua e o poder do nosso interior, através dos ciclos. Então, a gente consegue entender isso e usar a nosso favor. Porque a gente também não tem que ser forte e firme o tempo todo. Então, quando você estiver mais sensível, nosso momento mais sensível, de estar chorando, tá? Ok, tudo bem, vai passar, é um momento, né? O que eu faço com isso agora? Sim, E você entender que tem mecanismos naturais, ferramentas naturais para você fazer isso e se acolher. Então, assim, é importante demais, porque colocaram a gente num modo bem como máquinas, né? sim. Bem assim, não, você tem que produzir, você tem que fazer, você tem como máquinas, super mulheres, e tudo bem eu não ser super mulheres. Eu não quero ser super mulher mais. E eu não vou. Chega, né? Chega, já fui muito, tive que ser por um período da minha vida, Sim. mas agora eu não quero ser mais. E a gente ter ter esse aceite é tão importante, porque quando ela se aceita como ela é, a vida como ela é, Nelson Rodrigues, né? Uhum. Ela vai ser mais feliz, mais tranquila, mais leve. Perfeito, Né? perfeito, Valéria. Enfim, né? É isso, é tudo isso, assim. Eu ficaria horas aqui, a gente conversando, porque vocês viram, né? Valéria tem muito a contar. Essa área da biomedicina, da medicina natural, é algo, assim, fantástico e que tá ligado, não tem como, né? A nossa ancestralidade de uma forma muito potente. Os chazinhos, né? Os banhos, o escaldapés, que muitas vezes a gente nunca fez,
né? Queria até me contem aqui quem está assistindo, você já fez escalda-pés? Você já parou, sentiu aquele quentinho, aquelas ervas ali? Ai, gente, é gostoso demais. Às vezes colocar um incenso em casa, né? Um banho, tomar um banho. Eu comecei a fazer isso, tomar banho com a luz apagada, colocar uma música ali, sabe? Para realmente viver e sentir aquele momento. Enfim, essas coisas vão contribuindo para o nosso dia a dia, para que a gente viva, né, da melhor maneira possível. Valéria, eu te agradeço assim imensamente, mesmo, mesmo, mesmo. Muito especial te ter aqui hoje. Com certeza teremos outras oportunidades e outros momentos para a gente poder conversar e trocar, porque tem muita coisa para a gente falar sobre esse universo. Quem sabe um dia, aqui ó, a Aline falou, amo banho de ervas. Quem sabe um dia a gente faz aqui uma live falando sobre, né, as propriedades das ervas. Eu acho que tô soltando, tô jogando e quero saber se você aceita. Estou montando agora o novo menu de serviços, né? Ah, legal. Onde eu vou associar os banhos de ervas com os chás. O chá que combina com aquele banho de erva. Para você, antes ou depois do banho de erva, ter aquele chá. E vou montar também uma playlist para você estar ouvindo também. Muito legal. Dentro, tudo Trem bom. combinando. Trem bom demais. E, gente, essa foi, né, mais uma edição, na verdade, a primeira com convidadas aqui da live que eu nunca fiz, que é um projeto que vem do fundo do meu coração e para trazer, né, mulheres que me inspiram e que eu tenho certeza que vão inspirar vocês aí de alguma forma. E essas palavras, né, que toda essa trajetória, toda essa história que a Valéria trouxe aqui toque você e mude alguma coisinha aí dentro. E para encerrar, já que você falou de playlist, deixa aí uma música de sugestão para as nossas ouvintes aqui escutarem. Ai, difícil deixar. Eu vou deixar uma cantora Pronto. que um cliente me apresentou e eu fiquei apaixonada, tenho usado bastante já há alguns meses, que é a Lorine McKennedy. Vocês já ouviram música dela naquele filme Senhor e Senhora Smith, que é a música do tango, que Angelina Jolie e Brad Pitt dançam? Então, tem uma música que é um tango dessa cantora. Maravilhosa, tem músicas que são muito conectivas, que se chega assim, até dá uma vibração bem legal. Então, ouçam muitas músicas de Lorine McKennedy. Vocês vão gostar demais. Escreve aqui, deixa aqui pra gente, Valéria, no comentário. E eu vou deixar, né? Vocês viram que a divulgação dessa live foi com Dona de Mim, não à toa, né? Vocês escutaram tudo que Valéria trouxe aqui. Então, e nessa hora desse banho aí, se conectem com vocês e se conectem com essas músicas que a gente deixou aqui para vocês. Muito, muito, muito obrigada. Eu sei que é um feriadão, passaram várias pessoas por aqui. Estou muito feliz que isso tenha acontecido. Eu também acredito, né, que como essas lives vão ficar salvas, eu acredito muito que elas vão chegar nas pessoas no momento que elas precisarem ouvir essas palavras, né? Então, quero agradecer do fundo do meu coração a todo mundo que assistiu, que acompanhou, que comentou, que, enfim, deixou aqui a sua contribuição e dizer que segunda-feira, né, vamos ter a próxima, às 2 horas aqui no Brasil e 19 horas Dinamarca, porque a nossa convidada é internacional. Dona Flávia, que também foi minha aluna. E, gente, eu só tenho aluna maravilhosa. Vocês me dão licença, tá? Deusa, que acabou de chegar aqui, também é uma convidada. Estamos organizando as datas. Deusa fala sobre finanças, que é algo que a gente precisa bastante olhar. E vocês vão ver que está tudo conectado, gente. Estamos todas conectadas. É uma linda egrégora, né, Valéria? Exatamente. Um abraço apertado, um ótimo feriadão aí, porque eu sei que tem gente que vai emendar. Aqui em Salvador já me contaram que até terça-feira é feriado. Então é um bom feriado. Descansem, né? Quem for trabalhar também tenta aí tirar um momentinho, 5 minutinhos,
5 minutinhos de descanso para revigorar e recuperar essas energias. E se acolham, né? Como disse Valéria, respirem e confiem no coração de vocês. E logo a gente volta. Sigam Valéria nas redes sociais, só clicar aqui no nome dela, mas também a live vai ficar salva ali, né? Numa collab com nós duas. Então sigam, acompanhem o trabalho de Valéria, que é muito potente, muito lindo. E até breve. Obrigada. Um beijo, meu amor. Beijo, Até beijo. breve. Até breve. Tchauzinho. Tchau, tchau.